ótima segunda-feira! Quero você com a sua lição na mão, porque hoje a gente vai voltar juntos lá pro Novo Testamento, pro período em que Jesus estava aqui nesta terra, porque hoje nós vamos falar sobre Igreja e Estado versus Cristo. A história ali que Jesus foi condenado de forma injusta, que ele morreu na cruz sendo inocente, tudo isso a gente já sabe. Mas o que aconteceu para que Jesus fosse condenado? Haviam 3 acusações contra ele. A primeira acusação que vinha sobre Jesus é que ele havia desviado a nação. O segundo é que ele havia proibido seus seguidores de pagarem os seus impostos a Roma. Então ele estava ali causando uma rebelião. E o terceiro ponto é que ele afirmava ser um Cristo, o rei. A gente já sabe que a primeira e a segunda afirmação, ou a primeira e a segunda acusação, elas são mentirosas. Mas a terceira é verdade. Em vários versos ele se intitula como Filho de Deus porque é o que ele realmente é. Então, em nenhum momento ele mentiu ao afirmar que ele era o Cristo. Só que essas 3 afirmações, elas afrontavam muito a política da época. Elas, assim, causavam um alvoroço tão grande, que a gente já viu aqui estudando em outras semanas, a ponto de fariseus e herodianos se juntarem contra Cristo. E olha que eles eram de movimentos completamente diferentes, eles defendiam coisas diferentes, mas ambos se sentiam prejudicados por causa de Jesus. Então, tanto os fariseus quanto os herodianos haviam ali realizado, formulado acusações para que Jesus fosse pego e acabassem com a raça dele. Eles precisavam fazer com que Jesus ele parecesse um transgressor político para garantir que ele fosse condenado por uma autoridade civil. Então, a questão não é que Jesus ele causava realmente essas rebeliões, ele falava para não pagar imposto, tanto que a gente viu semana passada ele falando o que pro povo? Vocês têm que dar a César o que é de César. Vocês têm que respeitar o poder político, o governo de vocês. Mesmo que não seja justo, mesmo que muitas vezes o valor seja abusivo, vocês têm que respeitar o poder político. Desde que isso não vá contra a palavra de Deus, desde que isso não transgrida a lei de Deus. Nenhum momento ele foi isso ao qual ele estava sendo acusado. A única acusação ali que era realmente verdadeira era o fato dele afirmar que ele era o Cristo. Só que ele afirmar que ele era o Cristo fazia com que Roma ficasse estremecida, porque havia realmente no Antigo Testamento muitas promessas de um libertador, de um rei. E ao Jesus afirmar isso, eles tinham medo de quê? De perder o poder. Então, por isso que havia tanto medo do lado político com essa afirmativa de Jesus, porque colocava em risco o poder de Roma. Pilatos, ele desejava que outra pessoa assumisse o caso, só que no fim das contas ele não conseguiu fugir dessa responsabilidade e ele teve ali que coordenar aquela situação e assumir a bronca. Assim como muitas vezes acontece na nossa vida, a gente não quer, fazer com que algumas coisas aconteçam, mas a gente tem que fazer. Só que ali o fato é que ele não queria julgar questões religiosas. Só que os judeus, eles não tinham autoridade legal para mandar matar Jesus, sem o consentimento do governo de Roma. E por isso que eles foram tão persistentes para que ele fizesse isso, para que condenassem Jesus. Milhares e milhares de anos, tanto lá no Novo Testamento, quanto ao longo da história, como nós já vimos aqui nos nossos estudos, nós vemos o quê? Que a igreja tem mostrado que as perseguições mais intensas seguem o mesmo padrão: mesclar religião e Estado, juntar religião com política. Em poucas palavras, Pilatos concordou em fazer do Estado o braço perseguidor do poder religioso, quando consentiu a execução de Cristo. A união dessas 2 áreas garantiu a sentença final de morte do nosso Senhor.
e sabemos que estará em jogo mais uma vez nos últimos dias da história dessa terra. Mais uma vez isso vai acontecer. O poder religioso se unirá ao poder político a fim de exterminar todos aqueles que lutarem pela verdade. Será que a gente está preparado para esse momento? Será que a gente tem buscado a Deus? Será que a nossa vida tem sido entregue a ponto de amar Jesus acima de todas as coisas, não se importando em perder a vida para ter a vida eterna? Será que no nosso coração, na nossa rotina, Jesus tem sido o centro de todas as coisas? Que essa seja a nossa reflexão nesse estudo de hoje. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.